Estamos iniciando, pessoal. Bom dia para quem vai assistir o vídeo, bom dia para quem está na aula, tá todo mundo na aula, né? Estamos iniciando aí mais uma semana, e essa semana é muito importante, como eu já falei para vocês, porque estamos aí trabalhando com o tema do nosso projeto de intervenção pedagógica, que vai ser sobre arquitetura e vai envolver o conteúdo de história. Nós estudamos, não é, sobre a construção de Brasília na época do período presidencial de Juscelino Kubitschek. Aí estudamos também sobre arquitetura no nosso conteúdo de arte. Vocês fizeram, inclusive, até uma prova, né, na última sexta-feira, sobre isso. E também na prova de história sobre o conteúdo aí relacionado ao presidente Juscelino Kubitschek. E aí, no nosso projeto de intervenção pedagógica, nós vamos falar um pouquinho sobre arquitetura mundial e do Brasil, tá? A arquitetura mundial, nós vamos estudar a pintura das casas dos povos africanos, Ndebele, que eu não sei como a pronúncia, eu vou procurar depois a pronúncia bem direitinho como é, e vamos montar uma maquete do Congresso Nacional, com o material que vocês levaram para casa de vocês. Só que aí vamos falar aí de um grande brasileiro, de um brasileiro que é um grande nome na arquitetura do nosso país. Quem já ouviu falar de Oscar Niemeyer? Acho que Alguém aí já ouviu falar de Oscar Niemeyer? eu acho que sim, eu já ouvi falar. E a Alexandre acha que sim. Mais alguém ouviu falar? Então vamos conhecer um pouquinho desse brasileiro aí, muito importante para a arquitetura no nosso país. Deixa eu só abrir aqui o documento, aqui no computador, e eu já compartilho com vocês. Aqui, arquitetura. Todo mundo tá vendo a folhinha aí? Não tá carregando. E agora? Foi. Foi? Foi. Então deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Fechar isso aqui. Professor, é desse homem aqui? É, só que aí é a imagem dele mais novo. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre Oscar Niemeyer hoje. Todo mundo tá com a folhinha? Sim. Então vamos lá, projeto de arquitetura, Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, olha o tamanho dele, o tamanho do nome dele, Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1907, Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2012, significa a data do nascimento e da morte dele. Ele morreu no ano de 2012. Foi um arquiteto. Eu já tinha nascido. Pois é, foi um arquiteto brasileiro considerado uma das figuras chaves no desenvolvimento da arquitetura moderna. Niemeyer Niemeyer foi mais conhecido pelos projetos de edifícios cívicos para Brasília, uma cidade planejada que se tornou a capital do Brasil em 1970. Qual era o presidente que estava lá no poder naquela época, quem lembra? Juscelino Kubitschek. Quem? Não ouvi. Juscelino Kubitschek. Isso mesmo, Juscelino Kubitschek, né? Bem como por sua colaboração no grupo de arquitetos indicados pelos Estados-membros da ONU, Organização das Nações Unidas, não é? Que projetaram a sede das Nações Unidas em Nova York, nos Estados Unidos. Então veja que o trabalho dele, não é? Não foi só aqui no Brasil, não, tá? Em vários países do mundo ele deu a sua contribuição. Olha só quão importante é aí um brasileiro, não é, se destacando através da arte ao redor do mundo, não só no nosso país. Sua exploração das possibilidades construtivas do concreto armado
foi altamente influente na época, tal como na arquitetura do final do século XX e no início do século XXI. Elogiado e criticado por ser um escultor de monumentos, Niemeyer foi um grande artista e um dos maiores arquitetos de suas gerações por seus partidários. E aí, gente, ele apenas não pensava em construir casas, ele construía monumentos com formas completamente diferentes e inovadoras para a época em que ele começou a criar aqueles projetos. Então, era uma pessoa que era muito criativa, não é? Que influenciava muito a arquitetura, a mudança nas formas da arquitetura. Então, vamos lá. Em 1956, olha aí onde entra a história que a gente estudou, Niemeyer foi convidado pelo novo presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, para projetar os prédios públicos da nova capital do Brasil, que seria construída no centro do país. Seus projetos para o Congresso Nacional do Brasil, o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e a Catedral de Brasília, todos construídos anteriormente a 1960. Foram em grande parte de natureza experimental e foram ligados por elementos de design comum. Niemeyer deixou o país após o golpe militar de 1964. Lembram, pessoal, do golpe militar que a gente estudou, da ditadura? Então, nesse momento aí, Niemeyer deixou o Brasil. Posteriormente, abriu um escritório em Paris e ele retornou ao Brasil em 1985, que foi o ano que a ditadura acabou. E foi premiado com o prêmio Pritzker de arquitetura em 1988. Entre seus projetos mais recentes se destacam o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, em 2002, a Cidade Administrativa de Minas Gerais, o Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, na Espanha, e o Memorial Luiz Carlos Prestes, 2012, obra concluída em 2017. Niemeyer continuou a trabalhar até dias antes de sua morte, em 5 de dezembro de 2012, aos 104 anos. Ele faleceu com 104 anos. Foi aí um brasileiro que viveu bastante, não é? E contribuiu bastante para a história do nosso país. Oi. E se a gente sobrevivesse esse ano todinho? Seria bom, né? Se a gente chegar a esse tempo com saúde, não é? Mas é muito difícil. Então, olha só, vamos lá. Temos aí abaixo algumas obras, não é, que o nosso Oscar Niemeyer ele projetou, ele pensou. Isso tudo foi pensado na cabeça dele, tá? Essa primeira aí, em especial, é o Congresso Nacional. O que nós faremos no nosso projeto, na maquete. Tá vendo aí, ó, que tem como se fosse um meio círculo virado para cima e outro para baixo e dois prédios no meio? Pronto, é esse que nós vamos construir, o Congresso Nacional. E aí abaixo nós temos outras obras projetadas por ele, tá? Percebam que nos traços arquitetônicos de Oscar Niemeyer sempre prevalece a curva. Olha só, nesse primeiro aqui, ó, no Congresso Nacional temos a curva, né? Aqui, ó, nesse segundo ao lado, também tem elementos curvados, circulares. E essas próximas aqui abaixo também todas, não é? Tem elementos, ó, curvados. Ali a Catedral, o Museu de Niterói. Oi. Professor, a gente vai fazer a arquitetura hoje? Não. Hoje a gente está estudando, tá? Eu ainda vou mandar a maquete para vocês construírem. Oi. Esse daqui, que eu acho que é o Congresso da Espanha, que é esse daqui que tem um monte de... É bem legal ele, ó. Qual? Cadê que você está dizendo? Esse aqui, ó. Não tem
o grandão, o que tem tipo uma estátua de uma mulher sentada? Sim, lá embaixo. Sim. Aí, mais um pouquinho embaixo, do lado de cá. Esse daqui, ó. Esse aqui que eu estou mostrando? Qual? Não tô vendo. Esse daqui, professor, ó. Mostra aí no seu celular. Já risquei. Essa é a Catedral de Brasília. Essa é a Catedral. E essa estava no mini teste de artes, eu botei. Professor, Aquela questão que eu perguntei, qual vocês acham que é o mais moderno e qual é o mais antigo? Essa estava lá no mini teste. professor, Oi, Marília. meu tio, ele já foi para Brasília e ele disse que viu a catedral. Legal. Pode falar, Agatha. Qual é a de Niterói? A de Niterói é esse do lado que eu estava mostrando, onde tem aí o mar em volta. Essa aqui, né? É, isso. Porque eu já estava achando que era essa, professor. Porque lá, se você olhar bem, lá atrás tem a ponte de Niterói. Professor. Perfeito, Agatha. Lá atrás está a ponte Rio-Niterói, que faz a ligação entre o Rio de Janeiro e a cidade de Niterói. Muito bem Professor, observado. Oi. e essa aqui debaixo da cidade de Niterói, desse negócio aí de Niterói? Esse aqui, Marília, eu vou ter que pesquisar para te dizer com certeza, mas deixa eu ver aqui rapidinho. Pela ordem, não é? Peraí. Arte Contemporânea, o Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, a cidade administrativa de Minas Gerais. Essa aqui é em Minas Gerais, ok? Professor, aqui é água, né, embaixo? É água, é como se fosse um lagozinho que tem, tá? Deixa eu compartilhar outra coisa aqui com vocês rapidinho, que é uma obra que vocês vão conhecer. Eu não vou nem falar qual é, tá? Tá. Eu acho que não sei qual é. Que foi arquitetado também por Oscar Niemeyer. Foi uma das últimas obras que Oscar Niemeyer ele arquitetou, tá? Antes de falecer. Tá. Então, peraí, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Deixa eu voltar para cá e vou compartilhar outra coisa. Eu tô pensando em uma obra aqui, mas eu acho que não tem nada a ver. Olha aí, quem conhece esse lugar aí? Campina Grande! Quem sabe o nome desse museu? Os Museus dos Três Pandeiros. Isso, o Museu dos Três Pandeiros. Vocês sabiam que olha só, os traços circulares que são muito comuns na arquitetura de Oscar Niemeyer. Meu pai, professor, Também sabe por que esse chamado Unido dos Três Pandeiros? Não entendi, Marília. Sabe por que o museu é chamado dos Três dos Pandeiros? Por quê? Porque ele tem 3 pandeiros. O formato parece três pandeiros, né? Ele é conhecido como Museu de Arte Popular da Paraíba, mas se a gente olhar, por exemplo, de cima, ó, parecem 3 pandeiros, não é? Exato. Meu pai já trabalhou aí de vigia. Foi, e o arquiteto que projetou esse museu aí, ó, aí temos uma imagem da construção, tá vendo? O arquiteto que projetou aí esse museu foi Oscar Niemeyer, tá? E aí vemos aí uma obra que ele pensou e arquitetou que é muito comum, muito próximo a gente, né? Então, se vocês tiverem a oportunidade um dia, não sei se já está reaberto por conta da pandemia, mas se vocês tiverem a oportunidade, vão lá visitar essa obra, tá? Deixa eu voltar para cá. Pessoal, essa aula de hoje é uma aula explicativa, não temos tarefa escrita para fazer, tá? Mas deixa eu falar uma coisa. Essa participação de vocês na aula hoje já está valendo ponto no projeto. Tudo que a gente fizer essa semana vai ser ponto para o projeto. Então, eu vou participar todos os dias. O de hoje vocês já ganharam, vocês precisam participar todos os dias, tá? Então, ó, um beijo, um abraço e um queijo para vocês. Nos vemos amanhã. Eu sei que tem muita gente que ainda não fez a prova de matemática. Professor. Então, se concentrem. Vamos fazer direitinho. A prova está fácil para quem prestar atenção. Ó. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Love.